Olá, olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Inara e agora nós teremos mais uma aula de história. E para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês me falassem em quais atividades do nosso dia a dia nós utilizamos a água. Eu trouxe algumas aqui e se vocês lembrarem de outras, podem me falar depois, tá bom? Primeiro, nós utilizamos a água para o nosso alimento. Por quê? Porque para cozinhar os alimentos, nós precisamos utilizar a água. Nós também utilizamos a água nos nossos alimentos quando vamos comer uma fruta, por exemplo. Nós precisamos lavar antes de comer. Depois, outra coisa que eu pensei é que nós utilizamos a água para beber. Nós precisamos tomar água, seja ela pura ou também quando nós fazemos um suco, alguma coisa assim, nós utilizamos a água. E por fim, nós utilizamos muito a água na nossa higiene. Nós utilizamos a água para tomar banho e nós também utilizamos a água para limpar a nossa casa, lavar as nossas roupas, ou seja, para fazer a nossa higiene do corpo e também a higiene da nossa casa. E agora eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho em como esta água chega até nós. Primeiro, essa água captada em algum rio ou lençol que esteja próximo à cidade e depois ela vai para uma estação de tratamento de água. Lá nessa estação de tratamento de água, ela recebe o tratamento devido, ela se torna mais limpa, mais pura e quando ela já está pronta para o consumo, ela é encaminhada para os reservatórios e depois ela chega até a nossa casa. Mas tudo isso também é muito moderno, não é mesmo? Vocês já se perguntaram como era isso no período colonial? Como as pessoas faziam para tomar banho, para tomar água, para limpar a casa durante o Brasil colonial? Como que a água chegava até a casa dessas pessoas? Será que era um sistema de encanamento igual nós temos hoje? Ou será que era diferente? Será que elas buscavam água nos rios mesmo? Ou será que nas cidades havia algum tipo de distribuição de água? Vamos descobrir agora? Agora eu vou explicar para vocês como era o abastecimento de água no Brasil colonial. Vamos lá. As populações das vilas e das cidades precisavam se locomover até os rios ou outras fontes de águas naturais para conseguir pegar a água e abastecer a sua casa. Por isso, foram construídos aquedutos que conduziam a água até algum chafariz ou alguma bica e aí então a população se dirigia diretamente a esse chafariz ou essa bica, pegava a água e ia para casa. Por isso, elas precisavam fazer isso com uma certa frequência, porque não tinha como você armazenar um estoque muito grande de água em casa, porque essa água não teria um lugar exato, um lugar apropriado para ficar armazenada. Então, elas precisavam pegar a água para uma quantidade determinada de dias e depois enchiam novamente os seus barris, os seus galões de água e voltavam para casa com a água para aqueles dias que elas pegaram. Então, as fontes e os chafarizes foram o principal meio de abastecimento de água durante o período colonial. Geralmente, quem fazia esse trabalho de sair de casa e ir até uma fonte ou uma bica eram os escravos africanos que trabalhavam nessas casas. Eu trouxe até uma imagem para vocês chamada Carregadores de Água. Ela é uma pintura do Johann Moritz. Aqui nessa pintura nós podemos observar o quê? Quem são as pessoas que estão nesse chafariz pegando água? Nós podemos perceber que tem algumas mulheres, porque tem algumas pessoas que utilizam saias, e nós também percebemos que tem alguns homens. Mas reparem só, todas essas pessoas são negras, o que indica que elas são pessoas trazidas da África, são pessoas que foram escravizadas. E elas é que iam até as fontes de água, pegavam a água, colocavam nesses barris, vejam só que elas estão todos carregando barris na cabeça. E eles iam até a casa dos seus senhores levar essa água que eles pegavam.
E com certeza esse trabalho não era fácil, porque imaginem só, você andar uma distância longa com um barril cheio de água na sua cabeça. É muito pesado. E outra coisa que é importante vocês saberem é que as pessoas não moravam tão próximas assim dos chafarizes e das bicas de água. Esses chafarizes abasteciam as casas das pessoas que moravam tanto nas cidades quanto nas vilas. Então era um pouco mais distante, eles precisavam percorrer uma distância um pouco maior. Não era exatamente assim, 1 ou 2 quadras de distância. Era um trajeto bem mais longo. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um aqueduto. Este é o aqueduto da Carioca. Ele foi construído em 1723. Ele levava a água do Rio Carioca até um chafariz lá no Rio de Janeiro e era através dele que as pessoas abasteciam as suas residências. Esse aqueduto não existe mais, mas hoje ele é o Arco da Lapa. É uma construção muito famosa no Rio de Janeiro. Vocês podem observar que aquele rio que tinha ali próximo não existe mais. Agora é só uma calçada grande, ele é um ponto turístico. E essa construção, inclusive, foi considerada uma das construções mais importantes do período colonial. E como vocês sabem, eu gosto muito de trazer fotos e imagens de outros lugares do Brasil para vocês conhecerem, para vocês saberem que a história, mesmo que seja algo distante de nós, aconteceu há tantos anos atrás, ela ainda está presente nas nossas vidas. Por exemplo, aqui eu trouxe a imagem do chafariz da Candeia Velha. E esse chafariz foi construído pelos escravos em 1800 e ele existe até hoje. Claro que hoje ele não tem mais a função de ser um chafariz e de abastecer a população que está ali em volta. Ele é apenas um patrimônio porque ele conta a história daquele local. Este chafariz já é um pouco mais sofisticado em relação ao chafariz anterior. Ele já tem uma construção um pouco maior, ele tem mais detalhes, ele tem 2 saídas de águas ali e ele está lá em Minas Gerais, em Diamantina. Ele foi construído em 1787. Como vocês podem perceber, eu trouxe outro exemplo também de Minas Gerais. Esse fica na cidade de Ouro Preto. Ele se chama Chafariz Marília de Dirceu e foi construído em 1758. Esse é um dos meus preferidos. Olha como ele é bonito. Ele tem detalhes muito bonitos em cima. Tem 2 saídas de água também. Tem uma arquitetura muito delicada e bem diferenciada para a época. E talvez vocês já tenham percebido que eu gosto de trazer exemplos que estão mais próximos de nós, que estão mais próximos da nossa realidade. Porque às vezes nós estudamos história, principalmente a história do Brasil colonial, que se passou há tantos anos atrás, e nós acabamos pensando assim: ai, puxa vida, mas isso já passou faz tanto tempo. O que eu tenho a ver com isso, com abastecimento de água no período colonial? E olha só, esse chafariz que eu trouxe para vocês está em Curitiba, lá na Praça Zacarias, e ele foi construído em 1871. Outra coisa que eu acho bem interessante também é que vocês pensem no surgimento dos chafarizes. Será que vocês já se perguntaram antes como que surgiram os chafarizes? Pensam bem, aqui em Cascavel nós temos alguns e nós só costumamos olhar para eles como um enfeite, uma decoração em alguma praça, porque nós nunca utilizamos os chafarizes para pegar água deles, trazer para nossa casa, tomar essa água, tomar banho com essa água, limpar as coisas. Nós já temos água encanada. Mas e antes disso? E se nós estivéssemos no período colonial? Certamente nós precisaríamos utilizar esses chafarizes para abastecer a nossa casa com água. E isso que é o interessante da história. Nós podemos conhecer todo o processo das coisas. Se hoje nós temos água encanada e é algo super moderno e super prático para a nossa vida, anos atrás não era assim. Anos atrás as pessoas precisavam ir longas distâncias, caminhar longas distâncias com barris pesados de água para conseguir pegar um pouco de água potável, trazer para casa, depois pegar de novo
e ter sempre esse processo. E nós podemos ver o quanto que as coisas mudam, o quanto que a história está sempre em movimento, está sempre se modernizando. Hoje em dia, chafariz é algo que é mais decorativo, não tem mais essa função de abastecer a população. Mas agora, quando vocês viajarem para outros lugares, viajarem para lugares que têm uma história um pouco mais antiga que Cascavel, por exemplo, vocês podem olhar um chafariz e perguntar: de que ano que é esse chafariz? Quem construiu esse chafariz? E talvez vocês se deem conta de que esse chafariz já serviu para abastecer toda a população daquele local. Viram só como a história é interessante? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Espero que vocês tenham achado interessante também descobrir como era o abastecimento de água no período colonial. Espero que vocês tenham interesse agora em descobrir a história dos chafarizes quando vocês forem visitar uma outra cidade, uma cidade em outro estado, uma cidade mais velha que Cascavel. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, me procurem ou procurem a Prof. Gabi, que nós estamos à disposição, está bem? Vocês têm exercícios no livro para responder e também tem algumas perguntas aqui na plataforma, tá bom? Beijinhos, bons estudos, tchau, tchau!